Olá. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados em fevereiro de 2020, 1.335.000 pessoas morrem no mundo a cada ano em decorrência de acidentes de trânsito. O último dado de mortes no trânsito ocorridos no Brasil, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, registrou em 2019 o total de 31.945 vítimas. Em reação a esses números, foi criado o movimento Maio Amarelo. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o especialista em mobilidade, Danilo Tamellini, presidente e cofundador da BuzzUp. Danilo, podemos começar essa conversa exatamente falando um pouco sobre o que é o Maio Amarelo, que é basicamente uma campanha, digamos assim, trazendo mais educação para o trânsito, né? Educando mais as pessoas para que a gente consiga, de certa forma, diminuir esses índices tão elevados. Vamos falar um pouco sobre o Maio Amarelo? Sim. O Maio Amarelo deveria ser não só maio, né? Deveria ser todos os meses, porque realmente a gente tem um problema muito sério a nível mundial, que estão totalmente ligados à segurança no trânsito. E hoje, pelos os dados que você iniciou aí, a pauta falando um pouquinho sobre a quantidade de pessoas que morrem devido a acidentes no trânsito, é muito grande. E a gente busca sempre trabalhar aí, tentar enxergar e buscar mais conscientização, mais educação, como você falou, porque realmente existem várias questões que estão relacionadas à segurança no trânsito. A gente fala desde a parte da educação, desde a parte de infraestrutura que nós temos das nossas vias, desde a parte da segurança dos veículos, desde a parte da orientação que tem os pedestres. Então, acaba envolvendo várias coisas. E o que eu vou poder compartilhar com vocês, eu acredito colaborar com essa reunião, é como que a mobilidade, o futuro da mobilidade, o que vem acontecendo e o que é que tanto os governos como as empresas, tanto a sociedade em geral, o que ela vem fazendo para tentar melhorar cada vez mais esses números e a gente conseguir reduzir de maneira mais relevante esses acidentes que acontecem no trânsito. Porque o que a gente vê na questão da infraestrutura que você salientou, são normalmente obras muito caras, demanda muito tempo, demanda muito investimento financeiro, uma intervenção urbana muito profunda, né? Fazer uma ciclovia em São Paulo, por exemplo, é uma coisa bem complicada. Talvez a educação fosse um equipamento de mais fácil manipulação e mais barato, sobretudo usando os mecanismos tecnológicos atuais. Quer dizer, como é que a gente poderia se valer desses novos mecanismos para ter um trânsito mais humanizado? Relacionado a toda a parte da educação no trânsito, eu acredito que esse seja o principal pilar que nós temos aí que trabalhar para ter uma mudança de comportamento das pessoas aí no médio e longo prazo. E hoje, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, o tema de trânsito, de mobilidade, ele já é tratado nas escolas, já desde o primário. E existem alguns projetos aqui no Brasil de tentar inserir esse tema de educação no trânsito desde o primário aqui no Brasil também, porque é a única maneira que a gente consegue acreditar e entender que no curto prazo, no médio prazo, a gente comece a ter um pouco mais de consciência em relação à parte relacionada à educação no trânsito. Bem como o Maurício comentou, toda a parte que a gente fala de infraestrutura, existe um investimento muito grande em relação a isso. O Brasil, falando particularmente do Brasil,
O Brasil ele está muito atrasado em relação à parte de infraestrutura. Quando a gente fala do tema Smart City, que são as cidades inteligentes, o Brasil ele está muito defasado em relação a esse tema, porque a gente não tem boa infraestrutura em relação às estradas, às ruas, às calçadas, a parte de conectividade também, toda a parte de infraestrutura tecnológica que também precisa para funcionar as smart cities no futuro. E como agilizar isso, né? Quer dizer, trabalhar mais com essas smart cities de uma maneira mais eficiente, porque a disponibilidade da tecnologia, de certa forma, os aplicativos e tudo, já são, digamos assim, íntimos da população, né? Como difundir isso melhor? De que forma as empresas poderão, talvez, agilizar para que esses mecanismos tenham uma eficiência maior, desafogando até, né, um pouco mais as cidades, para torná-las mais agradáveis, né? Eu vou abordar um tema. Hoje a gente tem uma geração que está chegando nova, que a gente chama de millennials, que são os jovens aí que vem surgindo aí no mundo. Esse público ele não quer ter mais, ele não quer ter a posse, não quer ter um carro, ele quer ter opções, ele quer contratar o serviço que melhor adequa à necessidade dele. Então, a gente, no meio da mobilidade, a gente tem uma sigla que chama MaaS, que é Mobility as a Service, que é a mobilidade como serviço, que a gente acredita que é uma das maneiras mais promissoras em relação a essa conexão e desenvolvimento da parte tecnológica e agregação de valor para a mobilidade urbana. Então, hoje, o grande desafio que nós temos é justamente a interconectividade entre os modais. Então, a gente acredita muito em relação a esse ponto, que uma das grandes soluções da mobilidade é você poder ter a conexão intermodal entre o que os especialistas falam que seria o grande sonho é você quer se deslocar do ponto A para o ponto B e ter uma solução que consiga englobar tudo isso de uma única maneira. Como? Então, você vai sair daqui, você vai caminhar 200 metros até um ponto de ônibus, você vai pegar o ônibus, vai fazer a baldeação para pegar um trem, chegando na estação de trem, vai ter um Uber te esperando para você pegar esse Uber e te levar até o seu ponto de destino, ou se não, uma bicicleta. Então, você ter todo esse modal integrado, a gente acredita que seria o modelo mais eficiente, tá? Que vem de encontro com o que a sociedade vem buscando, que é a mobilidade como serviço, ela ter na palma da mão as opções que ela quer. E outro tema também muito importante que eu gosto de frisar, que vem bem relacionado à parte de segurança do trânsito, é a questão do desenvolvimento do transporte coletivo público, porque hoje a gente tem um sistema de transporte público ineficiente, não funciona bem, ele tem diversos problemas de controles, demanda, alto custo, entre outras coisas. Porém, o transporte coletivo, seja ele privado, seja ele público, ele é o modal mais seguro que existe em qualquer qualquer esfera que a gente possa fazer no levantamento. Então, ele é mais seguro do que a pessoa que anda de bicicleta, a pessoa que anda no seu próprio automóvel, entre outros, motocicleta, que a gente tem um altíssimo índice de acidente. Então, a gente faz um trabalho muito forte, aqui até pela empresa que eu represento, que eu fundei, que é o incentivo do transporte público, do transporte coletivo, como uma das grandes soluções para reduzir os acidentes, ter uma melhor eficiência no trânsito, de termos gerais. Tá? Agora, o grande, talvez, o grande problema
do transporte público hoje no Brasil, que ele é feito basicamente a partir de ônibus, né? E que tem uma capacidade limitada de transporte de pessoas. O metrô, para o gigantismo que é o país, ainda é um meio de transporte muito pouco usado, né? E ainda que demanda um valor muito alto para a construção do metrô. Quer dizer, como é que a gente poderia, de certa forma, em um prazo relativamente curto, melhorar essas vias, esse modal de ônibus, tornando mais eficiente e mais confortável para os usuários, que esse é um outro grande problema, né? Sim. Eu vou abordar dois temas quando a gente fala do modo mais barato que nós temos, que seria através do ônibus, que é o poder público. A gente, como você bem falou, nós estamos extremamente defasados em relação à malha de transporte sobre trilhos aqui no Brasil, tanto metrô, trem ou o que for, que é uma solução espetacular de mobilidade, porém aqui no Brasil a gente tem essa falha. Mas o que vem acontecendo nas grandes cidades, nas capitais aqui do Brasil, é um investimento dedicado para os ônibus, e um dos conceitos que está sendo bastante usado são os BRTs, que são as linhas expressas de ônibus, como se fosse um metrô na superfície, né? Que tem os corredores de ônibus dedicados. Então, muitos governos, aí, muitas cidades vêm implantando a metodologia do BRT de maneira eficiente, que realmente é um modal eficiente de transporte, e algumas empresas também vêm contratando também os serviços customizados de transporte, que é o serviço de transporte por fretamentos também, para atender a demandas específicas que ela tem em relação ao transporte, ao deslocamento das pessoas. Agora, a pandemia que trouxe tantos problemas, uma tragédia mundial, ela, de certa forma, ensinou que o trabalho em casa, o home office, ele, de certa forma, ele desafoga, sobretudo nas áreas de serviço, aquela concentração de massa que ficava nos centros das cidades, nos grandes escritórios. Isso, de certa forma, aliviou o trânsito de pessoas, né? Claro que aliviou, né? Mas isso seria uma lição que a gente poderia aprender, quer dizer, manter as pessoas trabalhando mais em casa, ou mais próximo de casa, desafogando as grandes concentrações nos grandes centros das grandes cidades. Quer dizer, como é que a gente poderia aprender com essa lição e o que a gente poderia tirar dessa experiência? Sim. O Covid, ele impactou diretamente a mobilidade, como você bem falou, as pessoas fazendo trabalho de home office, acabou tendo uma redução expressiva aí no trânsito, mas ao longo dos meses, principalmente nos últimos 2, 3 meses, que o Brasil vem caminhando para uma melhora devido a todo o processo de vacinação, a gente vê um altíssimo número de veículos de transporte individual na rua. Por quê? Porque a gente tem uma contrapartida. As pessoas também, ainda em sua maioria, não estão dispostas a se expor em um transporte público para fazer os seus deslocamentos, seja ele para o trabalho, seja ele para lazer, ou seja ele o que for. Então, acaba tendo um número muito grande de pessoas que estão deixando de usar o transporte de massa, o transporte coletivo, para usar o transporte individual. Isso é uma das coisas que eu e alguns especialistas que trabalham comigo, a gente se preocupa e vem olhando e tentando buscar alternativas para essas pessoas que não retomem ao carro e sim elas continuem usando o coletivo. Tá? Então, tudo é novo nesse momento. No começo da pandemia, a gente escutou diversas empresas falando que iria adotar o home office, que já estava estabelecido, que ia ser a solução, mas hoje, notícias mais recentes, a gente escuta grandes instituições
que lá atrás falaram que iria adotar o home office, que hoje não vão adotar, que vão buscar outras alternativas, o trabalho híbrido, que eu particularmente é o que eu mais acredito, que seria períodos em casa, períodos no escritório. Então, eu acho que é um processo muito novo que nós estamos trabalhando. Eu estou trabalhando numa frente junto com a minha empresa, que é um trabalho para fazer análises de demanda para as pessoas que querem trabalhar no modelo flexível de trabalho. A gente disponibilizar transporte para essas pessoas, porque é um transporte controlado, é um transporte com segurança, é um transporte com os veículos higienizados. Então, tem muita coisa para acontecer e para se desenvolver aí nesse ano e o próximo ano que nós temos aí de retomada de uma economia, de um novo normal, aí, como as pessoas dizem. Um dos grandes responsáveis pelo crescimento dos acidentes, obviamente, é o excesso de carros e motos também nas ruas, né? Quer dizer, uma das funções do Maio Amarelo seria, de certa forma, diminuir essa frequência de veículos nas ruas. Agora, há uma cultura, né, de que a pessoa tem um certo status ao ter um carro, né? O carro, mais que um objeto de necessidade, é um objeto de status, né? E essa cultura ainda está muito arraigada no Brasil, né? Como mudar um pouco essa cultura, fazer com que se abra a mão do veículo individual para usar o veículo coletivo? Voltando um pouquinho no que eu havia comentado com você, Maurício, ainda assim, no Brasil, é muito enraizada a questão da pessoa ter ter o veículo próprio, ainda é um objeto de desejo do brasileiro, em termos gerais, ele conquistar o veículo próprio todo, mas, de contrapartida, eu volto a falar, existe uma nova geração chegando que essa geração ela não quer ter o veículo. E esse número aumenta cada vez mais. É muito comum você ter um filho, um conhecido, uma prima, um jovem que está entre os seus 17, 18, 25 anos, que ele não tem interesse nenhum em ter veículo. Na minha época, ainda, eu acho que eu dormia um dia antes de fazer 18 anos, acho que eu dormia na porta da autoescola para conseguir a minha CNH. E hoje a gente não vê essa realidade. Então, qual que é o grande objetivo que eu enxergo para que as pessoas deixem de utilizar o veículo próprio e passem a usar o veículo coletivo? Acho que a primeira coisa são dar soluções que a pessoa se sinta confortável em deixar o carro em casa e poder utilizar um transporte público ou um transporte coletivo. Porque o que impede aqui no Brasil esse crescimento, esse desenvolvimento do transporte público é justamente a ineficiência que nós temos do transporte. Frequência das rotas. Então, o cara mora numa periferia, ele vai poder pegar o ônibus o ônibus passa uma vez a cada 1h30, 2 horas por dia. Se ele tem que voltar um dia um pouco mais tarde, já não tem transporte. Então, acaba a ineficiência do nosso transporte público, ele acaba trazendo com que as pessoas ainda continuem no transporte individual, na moto, no seu carro. E por quê? Porque a gente não traz conforto, a gente não traz tecnologia, a gente não traz veículos adequados aí quando a gente falando fora das capitais. Então, tem um trabalho muito árduo ainda para ser feito em relação à melhora do transporte público para que a gente consiga ter uma migração dessas pessoas para o transporte coletivo. Um outro problema é a questão da violência no trânsito, né? O trânsito brasileiro ainda é muito violento e uma violência que poderia ser evitada por medidas relativamente simples. Quer dizer, as pessoas não sinalizam, as pessoas
furam o sinal fechado, o excesso de velocidade, mesmo em vias esburacadas, com problemas estruturais. Quer dizer, como educar uma população para que elas tenha um trânsito mais humanitário, mais humanizado? Quer dizer, que tipo de campanha, além de uma campanha como o Maio Amarelo, poderia ser feita para que houvesse uma conscientização do trânsito? Maurício, eu sou um defensor de que a única coisa que pode transformar as coisas, seja ela no trânsito, seja ela na nossa cultura, seja ela nos nossos valores, é através da educação. Então, eu acredito muito que tem e deve ser feito no Brasil uma campanha para que a educação no trânsito ela se comece desde a escola, desde o primário, para que as pessoas tenham um pouco de conscientização, tenham mais entendimento dos riscos, entendimento de tudo que envolve o trânsito, tudo que envolve... porque quando a gente fala de trânsito, não é só você dirigindo. O pedestre ele tem que estar ciente de como funciona o trânsito. A pessoa de bicicleta tem que estar ciente de como funciona o trânsito. Então, todo esse processo, eu sou um defensor de que a educação no trânsito ela tem que vir desde o primário, desde lá de trás, para a gente poder ter uma mudança no médio e longo prazo em relação à conscientização. E isso vai de encontro direto à violência no trânsito que você acabou de comentar. Porque a questão da educação ela é primordial, mas ainda há uma resistência muito grande, né? Quer dizer, a pessoa está dentro do carro, ele se sente meio que dentro de uma armadura, ele está protegido. Então, ele, em geral, ele não olha o pedestre e muito menos o ciclista, né? Quer dizer, o ciclista tem que ter o pedestre tem que ter uma consciência e o motorista, sobretudo, né? No caso das empresas específicas, eu lembro que o Ministério da Justiça tinha uma estatística que ela dizia que cerca de 80% dos acidentes ocorridos no trânsito eram cometidos por profissionais do volante, né? Motoristas profissionais que estavam envolvidos em cerca de 80% dos trânsitos. Em parte, pelo tempo que eles ficam, né? Frente ao mas em parte também por uma certa autoconfiança. E com isso eles corriam mais riscos. Então, como, de certa forma, fazer com que o profissional tenha uma consciência maior? Olha, realmente é o que você comentou, Maurício, o profissional ele está mais tempo exposto, está, né? Tá mais tempo em atividade, mais produtivo em relação ao tempo no volante. As empresas em geral, eu busco também alguns trabalhos junto com empresas privadas, elas devem fazer cursos e treinamentos regulares e contínuos com os seus profissionais. Porque hoje a gente fala de profissionais, motoristas de ônibus que transportam vidas, a gente fala de motoristas de caminhão que transportam cargas perigosas, diversos tipos de cargas, e muitas vezes acaba ficando... a gente tem um volume muito grande de profissionais autônomos, que acabam não tendo também um trabalho específico de treinamento, como as empresas privadas acabam dando para os seus profissionais. Então, acaba tendo um desrespeito muito grande em relação de como a pessoa deve conduzir. Então, a gente pega dados históricos aí de profissionais que conduzem por 16, 18 horas de maneira contínua. Um problema muito sério que a gente tem também no trânsito é a questão das drogas que muitos profissionais acabam usando para se manterem ativos, para poderem produzir mais. Então, existe um trabalho que eu acho que tem que ser muito bem feito, tanto pelas empresas privadas, que tem que zelar pelo seu profissional, zelar pela vida dele, zelar pela segurança dele, e com certeza também um trabalho
muito forte que deve ser feito pelo governo em relação a toda a parte de infraestrutura para a educação no trânsito. A educação é a base de tudo, como sempre. Danilo, a conversa é muito interessante, o assunto é muito instigante e muito necessário e fundamental que a gente volte a debater, mas o nosso tempo está meio que limitado aqui. Eu agradeço a sua participação, sucesso nesse seu trabalho e muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Maurício, muito obrigado pelo convite. A gente acredita que realmente a gente possa ter um futuro com ruas mais seguras, agregado a toda a parte de educação e também aliada das tecnologias que vem surgindo aí no dia a dia das nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você quiser rever esta outra entrevista do Cidadania, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.